Shalom, shalom para todos vocês. O rei Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Sabemos que o primeiro rei foi o rei Saul, mas Davi sucedeu a Saul. E a Bíblia fala que Davi foi amado por Deus. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para você um segredo poderoso no próprio nome hebraico de Davi, que vai te ajudar a entender mais porque Davi foi amado por Deus. Eu sou a professora Carla Damasceno. Seja super bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente fala de Bíblia, de hebraico, de história de Israel, cultura judaica, personagens bíblicos e muito mais. E vai ser um prazer para mim ter você inscrito aqui e fazendo parte da nossa família. Porque a nossa família aqui, de todos os inscritos nesse canal, é uma família de apaixonados por Deus, de pessoas que têm o coração que pulsam pela palavra de Deus. E quando você se inscrever, aproveita, clica no sininho, sabe por quê? Porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora. E aí você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Aproveita também, já compartilha os nossos vídeos com todas as pessoas que você conhece, porque os nossos vídeos têm o propósito de abençoar vidas. Então, você vai ser abençoado e você vai ser um agente abençoador quando você compartilha os nossos vídeos com tantas pessoas que você conhece e que merecem ser abençoados. Se você pegar a Bíblia, abrir as Escrituras, você vai observar que não foram muitas pessoas na história bíblica que foram reconhecidos como amados por Deus. Isso é um grande elogio, isso é um grande reconhecimento para uma pessoa humana, terrena. Se você abrir as Escrituras, você não vai identificar muitos homens que foram apontados pelo dedo de Deus, escolhidos por Deus para exercer uma função específica que Deus estava dando para aquela pessoa. Portanto, queridos, o rei Davi, a pessoa de Davi, ela foi realmente uma pessoa incomum no mundo bíblico, incomum da sua época, incomum até os dias de hoje. O rei Davi foi uma pessoa excepcional, extraordinária. Davi começa a sua vida como um pastor de ovelhas, esquecido pela sua família. Ele era o último filho de Jessé, o último, o menor de todos, inclusive até mesmo esquecido pelo seu pai na hora de apresentar todos os seus irmãos para o profeta Samuel. Lembra disso? Jessé apresenta todos os filhos para o profeta Samuel, e a ponto de Samuel falar: Jessé, mas não tem mais ninguém, não tem mais nenhum outro filho. Aí Jessé fala: oh, não é que tem mais um que está lá no pasto, né? Que está lá nos campos, cuidando das minhas ovelhas? Então Samuel fala: traz esse aí também, esse também é teu filho, ele precisa ser passado aqui pelas minhas vistas. Então Davi começa a sua vida como um pastor de ovelhas, esquecido pela sua própria família. Os pastores de ovelhas na época de Davi, eles não eram esquecidos apenas pela sua própria família, mas os pastores de ovelhas na época de Davi, eles eram esquecidos até mesmo pela sociedade da época. Pastores não eram pessoas bem vistas na sociedade, sabe por quê? Porque eles cheiravam muito mal. O pastor cheirava o cheiro da ovelha. E ovelhinha, até hoje, se você for lá em Israel, você vê aquela ovelhinha tão lindinha, tão bonitinha, tão cheia de lã, não é? Saltitante pelos campos, você acha a coisa mais linda. E é lindo mesmo. Mas a ovelha não tem um cheirinho muito bom, não. Então, como os pastores, eles viviam com as ovelhas, eles dormiam com as ovelhas, né? Os pastores dormiam dentro dos apriscos com as ovelhas. O pastor, ele passava a ter um comportamento, né, meio que do campo,
né, não alinhado com o comportamento da sociedade, e também ele exalava o cheiro não tão agradável das ovelhas. Então, os pastores, eles não eram muito bem vistos assim na sociedade, não. Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante. Os pastores da época, eles eram relacionados aos fofoqueiros da época. No bom sentido, tá, gente? No bom sentido. Por quê? Eram eles que levavam as notícias. Por que eles levavam as notícias? Porque eles estavam pastoreando com as suas ovelhas em determinados campos. E nós temos que nos lembrar que Israel é uma terra de deserto. Não tem tanta facilidade, né, de encontrar pasto. Então, quando terminava aquele pasto, as ovelhas já tinham finalizado com aquele campo, né, naquele pasto ali, então eles mudavam de região, iam para uma outra cidade, uma outra aldeia, para utilizar o pasto naquela outra região. Então, eles é que levavam as notícias de um canto para o outro. Então, só abrindo um espaço para essa curiosidade que você não sabia com certeza. Então, queridos, Davi, esse pastor, foi apontado como Samuel, porque Deus tinha determinado para Samuel quem seria o novo rei, e aí de pastor, ele é ungido a rei. Mas até ele se tornar rei, realmente foi um grande processo, né? Se você abrir as escrituras e você ler a história de Davi, desde o momento que ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, até que de fato ele se tornou rei, existiu um processo. E eu quero abrir um parênteses para falar dos processos de Deus na nossa vida. Deus tem promessas para cada um de nós. E é muito interessante porque dentro da promessa de Deus, ele vai cumprir absolutamente, com toda certeza, a promessa que ele tem para você, a promessa que ele tem para mim. Mas é muito interessante a gente observar e a gente parar para pensar que desde o momento que Deus faz uma promessa para nós, até o momento em que essa promessa se cumpre na nossa vida, existe um processo. E nesse processo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos buscando ferramentas, elementos que vão nos tornando mais fortes, vão nos tornando mais pessoas com mais aptidão para exercer aquela promessa de Deus na nossa vida. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida e acha que essa promessa de Deus vai acontecer agora, calma, calma. Olhe o exemplo do rei Davi. Ele vivenciou todo um processo, desde a promessa até a coroa chegar na cabeça dele. E com certeza, esse processo que ele viveu nesse período o fortaleceu, deu para ele elementos fundamentais para que ele exercesse a promessa de Deus com maestria, trouxe para ele força, trouxe para ele experiência. E Deus sempre trabalha conosco através dos processos. Portanto, eu quero encorajar a você a não ter medo do processo, a não desistir da promessa de Deus na sua vida por causa do processo, porque o processo é bom vivê-lo, ele vai fortalecer você muito mais. Então eu quero realmente encorajar você. O processo faz parte da promessa de Deus na sua vida. Você vai ficar mais fortalecido e vai sair do outro lado uma outra pessoa, preparadíssima para cumprir o propósito de Deus e a promessa de Deus na sua vida. Davi, em todo o processo dele, né, ele conduziu Israel em batalhas. Mesmo depois de rei, ele foi tão fortalecido pelo processo que ele conduziu toda a nação de Israel em várias batalhas e venceram todas as batalhas, porque ele foi fortalecido durante todo esse processo. Mas também, Davi pecou, Davi errou. Cada um de nós estamos sujeitos a errar. O pecado, não é? Você tem a opção de não pecar. Você tem a opção de não pecar. Davi também tinha a opção de não pecar na vida dele. Nós temos essa opção. Nós temos o Espírito Santo que fala conosco, que dá aquele avisozinho, sabe?
aquele comichão na orelha e falando não faça porque isso é um pecado. Então, Davi também tinha essa opção de não pecar, assim como nós temos a opção de escolher não pecar. Mas às vezes o errar, não é inerente. Você erra por alguma situação, você erra em um julgamento, achando que aquele caminho seria o correto para você, mas não era, achando que aquela pessoa seria o ideal para a sua sociedade, mas não era, não é? E Davi passou por esse processo, ele errou. Mas o que mais tocou o coração de Deus foi que quando Davi percebeu o seu erro, quando Davi percebeu o seu pecado, Davi se arrependeu de forma profunda. A alma e o espírito de Davi se quebraram em pedaços quando ele percebeu que o seu erro ou o seu pecado o distanciou de Deus. E ele se arrependeu de uma forma avassaladora. E ele não teve vergonha de se aproximar de Deus, de mostrar a Deus o quanto ele honrava o Senhor, amava o Senhor com toda a sua força, sua alma, seu corpo, seu espírito, todo o seu ser. E ele então se arrepende diante de Deus. Isso foi a chave para mover o coração de Deus. Pode ter absoluta certeza disso. Antes de Davi, existia um outro rei chamado Saul, que se desviou do Senhor, que também errou, que também pecou. Mas ele nunca esteve com o coração focado no reino, focado nos céus, focado em Deus. Por isso, Deus nunca chamou Saul de seu amigo. Mas como Davi demonstrou para Deus arrependimento através das suas ações, através das suas atitudes, aí a chave muda. E é aí que a Bíblia fala que Davi amava ao Senhor. E por Deus e pelo Senhor, ele lutou com um gigante, sem ter até nenhum treinamento de guerra. Por causa do amor que Davi tinha a Deus, Davi não permitia que ninguém, nenhuma nação, nenhum exército desonrasse o nome do Senhor ou afrontasse o nome do Senhor. Guarde consigo isso. Deus ama Davi por causa do arrependimento do coração de Davi. Deus ama Davi porque Davi mostra a Deus o seu arrependimento através das suas ações. Que nós possamos trazer para a nossa vida essas lições da vida de Davi. Porque no final da história, Deus fala que Davi foi o amado de Deus. E é muito interessante. Qual o significado hebraico do nome de Davi? Vou terminar o nosso vídeo de hoje com esse significado. E aí você vai ver que toda essa história faz sentido na sua mente. Davi, em hebraico, é David, com D no final. David. E David significa amado. Amado. Esse é o nome real de Davi. Esse é o significado real de Davi. Tenho certeza que você foi abençoado com o vídeo de hoje e eu gostaria que você comentasse qual personagem da Bíblia você quer saber mais da história, dos significados, dos conteúdos, dos processos para abençoar a sua vida. Comente aí e nós vamos fazer vídeos para vocês. Deus te abençoe. Shalom, shalom.